A Câmara dos Deputados prepara para as próximas semanas a apresentação de um projeto de reforma política para mudar o sistema eleitoral e instituir o voto distrital misto para deputados. Vamos entender melhor esse projeto com a Rani Veloso, direto de Brasília, com as informações. Oi, Rani. Pois é, Soraya, é isso mesmo. Essa proposta de reforma política cresceu na Câmara dos Deputados depois dessa mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Isso porque, de acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, seria uma das formas de combater o crime organizado na política. Inclusive, de acordo com uma fonte que eu consultei da Câmara dos Deputados, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, é um dos apoiadores dessa proposta. E o objetivo é sim levar adiante nas próximas semanas. É tanto que o relator é do PSD, é o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. De acordo com a proposta que já está sendo costurada por ele, inclusive, que participou da reunião de líderes desta última semana e vai participar dessa próxima semana para discutir a estratégia, haveria uma mudança no sistema de votação para deputados federais, distritais, estaduais e também vereadores, que atualmente eles são eleitos pelo sistema proporcional. Com a mudança, com a reforma política, se aprovada no Congresso, seria implementado o sistema distrital misto, mas de voto único. Seria apenas um voto, porque atualmente no mundo, como na Alemanha, o sistema distrital misto precisa de 2 votos. Aqui no Brasil, ele já quer implementar essa mudança de apenas um voto. Vou explicar para vocês a diferença. O sistema proporcional, que é o atual, o eleitor vota no candidato, mas também pode votar ali no partido ou federação. E assim, os candidatos são eleitos a partir da quantidade de votos por sigla ou federação. As cadeiras vão sendo preenchidas por aqueles que tiverem mais votos. E aí são milhares de candidatos em cada estado e município. E o sistema distrital misto, esse é diferente. Seriam divididos ali, a partir de bairros e micro-regiões, os distritos. E os candidatos seriam exatamente, especificamente para aqueles distritos. Isso faria com que os partidos já fizessem uma lista fechada de candidatos para aquela região. E assim, os eleitores daquele distrito iriam votar especificamente nesses candidatos. 50% das vagas seriam preenchidas pelos mais votados e outros 50% das vagas seriam preenchidas por aqueles partidos que tiveram mais votos. De acordo com o relator Domingos Neto, dessa forma faria com que o eleitor se aproximasse do candidato e ele levantou até a possibilidade de debate para os candidatos a deputado. Além disso, o Domingos Neto argumentou que atualmente há uma crise de representação gigantesca no Brasil, exatamente porque 80% dos eleitores brasileiros não lembram em quem votou nas últimas eleições. E isso dificulta a fiscalização. Ele disse que já ouviu representantes de partidos políticos, sociedade civil e também líderes do Congresso Nacional. A proposta é uma já que está parada no Congresso Nacional desde 2017, quando foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é do senador José Serra e desde então ficou ali empancada na Câmara e agora pode ser esse avanço. Ele quer votar ainda nesse ano, pelo menos, essa proposta, mas só vai decidir depois da próxima semana, depois da reunião com os líderes. Agora, lembrando, só vai valer para as eleições de 2030. Isso porque, para valer para as eleições do ano que vem, 2026, ela precisaria ter sido aprovada até outubro, início de outubro deste ano, né? As mudanças eleitorais, elas devem ser feitas um ano antes. Então, portanto, vamos acompanhar esse novo debate que tem como foco exatamente dificultar o acesso de organizações criminosas também aos poderes. A gente lembra, eu lembro, inclusive, esse ano a gente já falou sobre isso, que a Polícia Federal monitora a participação de pessoas que são ligadas ao crime organizado em poderes, como aqui no Congresso Nacional.
Obrigada, Rani, pelas suas informações. A gente vai continuar no tema, nos aprofundando um pouco mais sobre essa possível mudança, no sistema de votos. Vamos começar então com a professora especialista em Direito Eleitoral, Amanda Guimarães da Cunha. Professora, muito bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Soraya. Bom dia, Marcelo, aos demais participantes. É um prazer enorme, uma alegria sempre vir esclarecer a população sobre temas tão importantes. Importantíssimo, professora. Bem, eu queria perguntar para a senhora se essa reforma, de fato, pode ajudar a reduzir essa influência, então, de grupos organizados ou até mesmo corrupção no processo eleitoral e de que forma? Soraya, eu venho trazer más notícias, porque é uma falácia pensar que uma reforma no sistema eleitoral, nesses termos, vai diminuir a influência das organizações criminosas ou do crime organizado. Veja, o principal argumento é que, trazendo as campanhas para esse sistema distrital, que acaba sendo mais local, mais próximo do eleitor de fato, vai diminuir o custo das campanhas. E aí, com isso, vai se diminuir a influência das organizações criminosas. E também essa ideia de ter os candidatos mais próximos, mais conhecidos. Mas isso não impede que essa mesma organização criminosa pulverize esses recursos em vários candidatos, que alicie pessoas mais locais para representar essas organizações. Então, sempre que a gente fala de sistema eleitoral, a gente sempre vai ter prós e contras. Sempre vão ter vantagens e desvantagens. E aí cabe a nós, enquanto cidadãos, o parlamento, enquanto nosso representante, avaliar quais são os prós e os contras melhores para a nossa realidade brasileira. Só que acreditar que esse tipo de reforma vai diminuir a influência de organização criminosa, isso é absolutamente falso. Professora, bom dia. Então, parece ser mais racional, de fato, né? Por exemplo, um candidato a deputado federal por São Paulo, ele pode receber voto em todas as cidades do estado, teria que fazer campanha, né? Quer dizer, é muito custoso também todo esse processo. Quem paga somos nós, né? A eleição municipal, em que o prefeito não saía da cidade, os vereadores também não saíam das cidades, foram 5 bilhões de reais que a população brasileira pagou para fazer a campanha. Parece lógico, evidentemente, então você conhecer aquele que vai te representar no distrito, é mais fácil de cobrá-lo. Claro que também tem o efeito colateral de quem que vai colocar, né? A lista ali vai ser fechada, então tem gente que vai ser privilegiado, tem gente que não será privilegiado, mas de qualquer forma, antes de ser essa questão do crime organizado, que agora virou tudo em relação a isso, poderia ser mais racional e a pessoa poder cobrar mais o seu representante. Então, Marcelo, isso é muito interessante porque hoje a gente vive cada vez uma era mais digital. A gente vive as nossas vidas no mundo físico real, mas muito mais conectados do que até mesmo fisicamente. Então, veja como é complicado, veja como essas reformas elas precisam ser muito bem pensadas. Se eu tiver os candidatos do meu distrito, né, vai ser desenhado esse distrito e eu vou votar naquelas pessoas daquele distrito. E se por acaso aquelas pessoas do meu distrito não representarem aquilo que eu penso, não forem da mesma ideologia ou não tiverem as mesmas ideias do que eu, então eu vou ter que votar em pessoas só por conta de uma localidade, de uma circunscrição. Enquanto hoje eu posso votar em pessoas que talvez estejam deslocadas, né, em outro distrito, digamos assim, um deputado de outro local, que talvez defenda bandeiras que para mim sejam mais adequadas. Então, toda mudança é muito delicada. Então, eu acredito que hoje, com essa perspectiva que a gente tem de cada vez mais conectados, que a gente consegue acompanhar a distância, isso perde um pouco o peso. Não que não seja uma mudança que possa ser pensada, mas precisa ser colocado tudo isso na balança. Professora Amanda Guimarães, especialista em Direito Eleitoral, nossos comentaristas também participam dessa conversa. Pergunta de Deise Ciocari. Oi, professora, bom dia. Ainda indo nessa linha que a senhora falou, esse voto distrital, ele não acabaria fortalecendo essas oligarquias, esses personagens políticos mais fortes na região? Existe alguma possibilidade disso, de repente, democratizar o voto? Ou, para mim, parece que fortaleceria esses políticos. Eu queria uma análise sua se existe alguma possibilidade de pensar fora disso. Então, Deise, excelente questionamento. Quando a gente fala de sistema eleitoral, aqui de uma forma bem didática, todo sistema eleitoral visa o quê? Transformar o voto que é dado pelo eleitor, pela eleitora na urna,
em representação, na pessoa que vai estar lá representando. Então, existem vários sistemas construídos ao longo do tempo, ao longo da história. É até uma matéria que foge um pouco do direito, é mais de ciência política. E aí ele vem trazendo essas fórmulas para que realmente esse voto dado corresponda a essa representação. É lógico que todo sistema vai ter falhas, porque é impossível ser 1 em 1, né? Essa correspondência ser direta. Ainda mais em países grandes como o nosso. Então, veja, quando a gente fala de sistema eleitoral, a gente tem que pensar em realidade local, em sistema local. Quando a gente fala de sistema distrital, muitas pessoas se referem aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm uma construção histórica, tem um sistema federativo muito diferente do nosso. Quando eles falam em distritos, eles têm toda essa ideia de prévias, então a população participa. É uma outra lógica. E mesmo nos Estados Unidos, as pessoas às vezes defendem tanto, existe um desperdício de voto enorme. E o que muita gente não sabe é que nem sempre o mais votado vai levar a cadeira. Lá a gente tem vários exemplos, por exemplo, Hillary Clinton teve mais votos do que o Trump, mas acabou não eleita, por conta desse desenho de distritos. Então tudo isso precisa ser pensado. E eu concordo contigo, Daisy, que no contexto brasileiro, porque a gente tem que analisar essas propostas nos contextos em que a gente está inserido. Então, no contexto brasileiro, eu acredito que o voto distrital ele pode sim favorecer oligarquias, pode favorecer aqueles poderes políticos familiares que vão sendo passados de geração em geração e dificultar justamente a oxigenação na polícia. Na política, desculpa, a gente está ouvindo tanto de polícia, né? E então a gente precisa ter muita cautela. Existem alguns debates que são bem interessantes com relação ao distrital misto, que seria o quê? Daria um voto na legenda e um voto na pessoa, porque hoje o nosso sistema proporcional ele acaba favorecendo a representação partidária. Às vezes a pessoa realmente vota num candidato, mas não entende direito de que forma acontece esse cálculo, e aí outras pessoas acabam assumindo daquele partido, né? Às vezes um cara mais votado acaba puxando os demais. Então existe aí sim uma dificuldade do eleitor compreender esse sistema. Mas todo debate precisa levar esses prós e contras e saber realmente as opções que a gente está tomando. Professora, a pergunta agora do Henrique Kriegner. Professora, bom dia. Obrigado por participar aqui junto conosco do Jornal da Manhã. A minha pergunta é de uma maneira bem prática, até trazendo o exemplo americano que a senhora também citou, quando existe, relacionado a um deputado do distrito, né? Quando existe alguma questão de impeachment ou morte ou mesmo renúncia do cargo, é muito mais fácil de substituir aquele deputado porque você só pode organizar, ou mesmo se existe um abaixo-assinado, alguma coisa do tipo, uma eleição somente no distrito. Não é necessário uma convocação de uma eleição geral nacional, as coisas rodam um pouco mais rápido também. Nesse sistema abrasileirado, na questão do distrital misto que está sendo discutido pela Câmara, isso também entra em questão ou não? Agora o modelo volta também, traz a questão da suplência que a gente tem tanto aqui no Brasil. Então, a gente precisa diferenciar alguns cargos que têm suplência e outros que não, né? E esse aspecto de substituição, hoje no Brasil, no sistema proporcional, é feito um recálculo, né? Porque a suplência, ela é para ser temporária, ela não é para ser alguém que vá lá e assuma aquele cargo, digamos, quando a pessoa morre, quando a pessoa renuncia, ou alguma situação definitiva, né, de vacância nesse cargo. Então, o que acontece geralmente é feito um recálculo com esses votos do quociente eleitoral, dessa divisão de votos no sistema proporcional, para ver quem vai ter direito a essa cadeira. Então, é um sistema um pouco mais delicado, existe esse cálculo, mas ele também tem as suas vantagens, porque ele preserva a ideia de representatividade, ele preserva a ideia de votação partidária. O Brasil, ainda que a gente tenha, viva muito essa ideia de personalização da política, as pessoas buscam muito a ideia personalista na política, o sistema legislativo, ele funciona pela lógica do sistema proporcional, que é privilegiando a representação partidária. Eu costumo orientar o pessoal que é do legislativo, vereadores, deputados, porque os senadores, apesar de ser do legislativo, o voto é majoritário, né? Quem leva mais ganha. Então ele foge um pouquinho da lógica. Que tem que cuidar porque é uma corrida coletiva, né? É uma corrida coletiva. Então precisa ter a pessoa que tenha a representação dela própria, mas ela precisa entender que existe um sistema coletivo aí. Então essa substituição é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, eu confesso que eu desconheço detalhe específico de substituição de deputado distrital, mas não me parece que é assim tão automático como o colega falou.
Conversamos com a professora especialista em Direito Eleitoral, Amanda Guimarães da Cunha, então, sobre esse projeto, né, que a Câmara vai discutir e que pode mudar a forma de eleger deputados e também vereadores. Obrigada, professora, mais uma vez. Um bom domingo, bom começo de semana. Um bom domingo, excelente semana para todas e todos. É uma alegria e fico sempre à disposição. Obrigada.